Há poucos dias atrás eu postei um vídeo dizendo como tu identifica, né, alguns sinais de como tu percebe se tem sido ricamente habitado pela palavra de Cristo ou não. E por que que eu falei isso? Eu gostaria de, nesse vídeo aqui, explicar um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade essa necessidade que temos de nós sermos habitados ricamente pela palavra de Cristo. E isso está lá em Colossenses 3,16, ok? E eu argumento, né, a minha ideia é que isso ali não é uma sugestão bíblica, não é uma opinião de que tu pode escolher ser habitado ricamente pela palavra de Cristo ou não. Na verdade, todo cristão deve ser. E eu quero aqui tentar argumentar um pouquinho, mostrar para ti a necessidade disso. Isso nós temos que ver desde o início do capítulo 3, até um pouquinho antes. A última sessão do capítulo 2, Paulo vai dizer se nós morremos com Cristo, né? E ele vai falar sobre isso. Se vocês morreram com Cristo. E no início do capítulo 3, Paulo inicia dizendo, portanto. O portanto ali ou seja, e agora, né? O que fazemos com isso? E Paulo vai dizer então agora que nós ressuscitamos com Cristo. Portanto, se vocês morreram com Cristo, então agora ressuscitados juntamente com Ele. E agora é que muda o cenário. Por quê? Porque então Paulo vai dizer aí do versículo 1 até o 11 como se dá essa vida de uma nova criação. E este é o primeiro ponto que eu quero falar para você. Então tem basicamente dois pontos aqui. Primeira coisa é que nós devemos buscar coisas celestiais. Então, o meu argumento, tá, é que nós devemos ser ricamente habitados pela palavra de Cristo, e isso é um mandamento. Para isso, eu vou mostrar para você duas coisas que nós devemos necessariamente buscar. Em primeiro lugar, então, nós devemos buscar as coisas celestiais. Do versículo 1 até o 4, Paulo vai falar sobre isso. Uma vez que ele falou no finalzinho do 2, que nós morremos com Cristo, ele inicia no capítulo 3 falando que nós ressuscitamos agora em Cristo, nós ressuscitados com Ele, nós devemos buscar essas coisas do céu, as coisas do alto. E ele vai falar do 1 ao 4 isso aí. No versículo 5, do 5 ao 11, Paulo vai dizer então que as coisas passadas, aquelas coisas da velha criatura, a velha natureza, ela está em contraste com essa nova natureza, essa nova criação. Então, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é a nossa tendência pecaminosa, aquilo que nos remete a como éramos antes de Cristo, aquilo ali deve ser rejeitado. E Paulo vai usar aqui uma ilustração que é despir e revestir, né? Ele usa bastante isso, dizendo que nós devemos agora nos vestir com essas novas características dessa nova criação, essa nova criatura que somos, que recebemos no Senhor, depois que ressuscitamos com Ele. Então, nós temos que buscar necessariamente as coisas celestiais. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Porque nós somos uma nova criação. Em Efésios, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos feitos nova humanidade. As coisas antigas, essas coisas mundanas, pecaminosas, elas já não servem mais para nós. Portanto, nós devemos nos despir delas e nos revestir dessa nova criação, dessa nova característica que possuímos em Cristo. A segunda coisa que devemos necessariamente buscar é ter um estilo de vida condizente com essa nova criação. Um estilo de vida próprio, característico dessa nova criação que temos em Cristo. Ou seja, nós temos que ser vestidos. Agora nós abandonamos essa forma antiga de viver, a velha natureza, e nós devemos nos vestir dessa nova vestidura, essa nova característica própria de um cidadão celestial, né? De alguém que nasceu em Cristo e busca as coisas do alto, onde Cristo vive, Paulo vai dizer. Então, nós devemos nos vestir com esse estilo de vida. E isso vai se dar, daí Paulo vai dar algumas formas de viver que vão refletir isso. Ou seja, o nosso modo de viver vai ser distintivo, vai ser o que identifica se a pessoa é ou não uma pessoa nascida em Cristo. E aí ele vai dar alguns uns aos outros, né? Então, no versículo 13, Paulo vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros. No versículo 14, ele vai dizer que o vínculo daquelas virtudes que ele dá, no versículo 12 e no 13, Paulo vai dizer assim: como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí ele vai dizer no versículo 13, perdoando, né, suportando e perdoando uns aos outros,
Versículo 14, Paulo vai dizer então que nós devemos amar uns aos outros, porque esse é o vínculo de todas essas virtudes, o amor é o que sustenta tudo isso. E também no versículo 16, Paulo vai dizer que nós devemos instruir e aconselhar uns aos outros. E isso é próprio de quem tem esse estilo de vida de uma nova criatura, de quem está em Cristo. Para que isso aconteça e para que isso seja mantido, a pessoa deve estar, então, ricamente habitada pela palavra de Cristo, que é o que Paulo vai dizer em Colossenses 3,16. Por isso, não temos opção. Se tu é cristão, se tu é cristã, tu não tem opção a não ser viver ricamente habitado pela palavra de Cristo. Não há outra opção, não tem um plano B. Cristão tem que necessariamente viver sendo ricamente habitado pela palavra de Cristo. Se você não está, agora é hora de você se arrepender disso e mudar essa forma de viver. Mudar, abandonar essa forma de viver, de não buscar isso, não buscar essas coisas do alto e não ser ricamente habitado pela palavra de Cristo. E isso vai fazer com que tu seja moldado para esse estilo de vida de uns aos outros. A forma como nós buscamos as coisas do alto vai refletir como nós vivemos aqui. Perdoando, suportando e perdoando uns aos outros, amando-nos uns aos outros e instruindo e aconselhando uns aos outros. E não só para isso nós temos que ser habitados pela palavra de Cristo, como essa forma de viver é que vai nos manter sendo ricamente habitados pela palavra de Cristo. Então, não é uma opinião bíblica, não é algo que nós podemos buscar ou não. Nós devemos. Então, lembre-se disso. Nós temos que necessariamente refletir essa nova criatura que somos, refletir esse padrão de vida das coisas do céu, ou seja, de onde Cristo vive, de acordo com Paulo, e nós fazemos isso como? Na forma como nós lidamos entre nós, a igreja, o corpo de Cristo, com os nossos irmãos. Então, nós devemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Lembre-se, o aconselhamento, ele é um reflexo de quem é habitado pela palavra de Cristo, assim como ele também é uma forma de manter, uma forma de manutenção desse habitar da palavra de Cristo em nós, certo? Lembre-se disso. Busque na palavra de Deus, busque no Senhor esse habitar da sua palavra em você, ok? Lembre-se disso e viva de acordo com isso.